Em 1953, um executivo de vendas de uma empresa de relógios pega um voo para Calcutá, na Índia. No meio do voo, ele pede para conversar com o comandante. E aí ele se dirige à cabine e, conversando com o comandante, ele pergunta qual seria o melhor relógio que ele poderia fabricar para que aquele comandante utilizasse ali na cabine. No vídeo de hoje, você vai conhecer o relógio que foi construído a partir da resposta desse comandante. Saudações e complicações, direto aqui do Parque da Cidade, em Niterói. Abraço! Saudações e complicações, meus queridos amigos! Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. No vídeo de hoje a gente vai conhecer um dos relógios mais icônicos da história da relojoaria. Mas o interessante é que ele é icônico para quem conhece de relógios. Não é todo mundo que ouviu falar não só nessa marca como nesse modelo, mas realmente quem curte relógio conhece o Glycine Airman. E no final desse vídeo você vai entrar para o seleto grupo das pessoas que conhecem a história deste ícone da relojoaria. A história da Glycine é uma história fantástica. Eles começaram em 1914 produzindo relógios femininos e eles foram se desenvolvendo ao longo dos anos, mas foi em 1953 que eles realmente deixaram a sua marca na história da relojoaria ao lançar um relógio ferramenta, um relógio com um propósito de auxiliar comandantes, tripulações de voo a executar suas tarefas da melhor maneira possível dentro ali dos seus cockpits de voo, daqueles aviões, né? Estava se iniciando a era do jato, então havia todo um clima romântico na época, o mundo começava a encolher, né? Os jatos começavam aí a dominar o transporte mundial e as empresas de relógios queriam muito ter um pouco dessa presença. Tanto é que no começo da década de 50, ali na primeira metade dos anos 50, a gente viu aí enormes relógios, grandes marcas lançando seus modelos, como a Breitling, por exemplo, lançando ali o Navitimer em 1952, um relógio também totalmente voltado para o universo da aviação, embora o grande diferencial do Navitimer é o seu bezel S6B, né, que auxiliava ali as tripulações a realizar cálculos de voo. Alguns anos depois, em 1954, a Rolex coloca no mercado o seu GMT, né, um relógio também, relógio ferramenta ali, produzido para os comandantes da Panam. E em 1953, a Glycine coloca no mercado um dos modelos mais icônicos da sua história, que é o Airman, um relógio que é produzido aí até os dias de hoje, quase 70 anos após o lançamento do Airman. Esse relógio ainda continua à venda e a gente vai conhecer um modelo no vídeo de hoje e, em paralelo, conhecendo um pouco dessa história da Glycine, que é uma história fantástica. E no final do vídeo eu vou te contar o que significa o nome Glycine. Segura aí que eu já te conto. E como eu disse no começo do vídeo, esse executivo de vendas, o nome dele era Samuel Glur. E ele era o braço direito do dono da Glycine na época, Charles Hertig. E nesse voo para Calcutá, Samuel pede acesso à cabine para que ele pudesse conversar com o comandante sobre relógios, né, o que a Glycine poderia fazer para auxiliar os pilotos a realizar suas tarefas ali no cockpit. E naquela época era uma época totalmente diferente dos dias que a gente vê hoje, e ele teve acesso à cabine e foi o voo inteiro conversando com o comandante lá na cabine sobre o que a Glycine poderia fazer para tornar ali aquela atividade mais fácil. E o comandante começa a explicar para Samuel que até o momento eles não tinham nenhum tipo de relógio que os auxiliasse naquela tarefa, e começou a passar para Samuel, qual seria o tipo ideal de relógio. O comandante disse a Samuel então que os pilotos precisavam de um relógio que pudesse fornecer um segundo fuso horário, já que eles viviam viajando e precisavam de um relógio que fornecesse ali as 24 horas do dia de uma vez, para que pudessem ali ficar sempre ajustados
ao horário GMT, que é a hora oficial da aviação. E o comandante também passa mais algumas instruções para Samuel. Ele diz que o relógio precisaria ser automático para que eles não precisassem ficar perdendo tempo ali dando corda no relógio, e que o relógio também precisava ser resistente à água, afinal de contas era uma ferramenta, então o relógio precisaria também resistir às intempéries ali fora da cabine, para que ele sempre fosse uma ferramenta confiável. Então Samuel, de posse de todas essas informações, quando ele chega a Calcutá, ele escreve uma carta para Charles, o dono da Glycine, e naquele mesmo ano, 1953, é apresentado no mercado o Glycine Airman, um relógio totalmente voltado para o universo da aviação, um relógio concebido com o intuito de auxiliar comandantes a realizar suas tarefas da melhor maneira possível dentro de uma cabine de voo, né, que era um relógio que ele era um pouquinho diferente do modelo que a gente vai conferir no vídeo de hoje, mas pequeníssimas diferenças. O tamanho era 36 milímetros, o que a gente vai conferir hoje é um 42 milímetros. O ponteiro também era do tipo Dauphine. Outro palco também onde esse relógio fez muito sucesso foi na Guerra do Vietnã, onde os pilotos ali da Força Aérea conseguiam comprar esse relógio por um valor ali em torno de $100 nas bases. Os militares possuíam ali nas bases tipo uns mercadinhos onde eles poderiam efetuar compras ali de uniformes, equipamentos, e eram vendidos também relógios como o Glycine, que fez bastante sucesso aí entre os pilotos de Phantom na Guerra do Vietnã. Era possível você comprar um relógio Rolex ali como algo em torno de $270, na época que esses relógios eram realmente relógios ferramenta, né? Não voltados mais para o relógio como um acessório, como uma joia nos dias de hoje. Muito pouco se alterou esteticamente desde o seu lançamento em 1953, e no vídeo de hoje a gente vai conhecer a versão base 22, ou seja, a 22ª geração do Airman. Essa aqui é a versão chamada de purista pela Glycine, ou seja, ela não possui a complicação GMT, que é um terceiro ponteiro para ajuste de um segundo ou terceiro fuso horário. Ele tem apenas ali o ponteiro de horas, minutos e segundos, e o ponteiro de hora demorando ali 24 horas para dar uma volta total no mostrador. Inclusive a Glycine orienta para que os pilotos deixem as horas ali de ponteiro no fuso GMT e utilizem o bezel para marcação do horário local. Esse relógio ele tem a famosa trava do bezel ali que veio direto dos anos 50 ali na posição das 8 horas, com o tradicional xadrez decorado. O bezel em si, para um ajuste do segundo fuso horário, ele é deslizável, né? Você simplesmente aqui solta essa trava, faz o ajuste para o horário local e depois você trava. O relógio que a gente confere no vídeo de hoje, ele tem 42 milímetros de largura, lembrando que o modelo original de 1953 tinha 36 milímetros. Ele tem 50 milímetros de distância entre os pinos e a pulseira dele tem 22 milímetros. Essa pulseira é uma tipo jubileu de 5 elos com fecho do tipo deployant. Todo o relógio é feito em aço inox e a gente tem aqui um belo mostrador que diferencia esse relógio dos demais. A gente encontra aqui esse principal diferencial, que é o fuso de 24 horas. Enquanto um relógio tradicional dá 2 voltas durante 24 horas, esse aqui apenas uma. E temos onde tradicionalmente enxergamos ali o meio-dia, nesse modelo é a meia-noite. E onde tradicionalmente nós temos as 6 horas, nesse relógio nós temos o meio-dia. Tanto que no modelo original nós temos ali a inscrição noon, ou meio-dia, para facilitar o usuário a se acostumar ali com o relógio. Nós temos aqui um ponteiro do tipo seringa nos minutos e um do tipo flecha nas horas. E no final do ponteiro de horas, nós temos ali um pequeno ponteiro também que serve, segundo a Glycine, para auxiliar a pessoa que não está acostumada com um relógio de 24 horas a se acostumar ali com ele. Note que o ponteirinho sempre está apontado para a hora contrária, o que pode facilitar ali a hora de visualizar o ponteiro. Se estiver apontando ali para 15 horas, por exemplo, o ponteiro contrário está apontando para as 3 horas e assim sucessivamente. Todo esse mostrador é protegido por uma bela safira que merece aqui um capítulo à parte pela qualidade do antirreflexo aplicado. Na minha opinião, esse antirreflexo aqui é comparado ao Breitling Navitimer, que a gente conferiu aqui no canal. Outro modelo icônico, que é aí um ano mais velhinho,
que esse modelo da Glycine, também muito bem feito, uma aplicação de anti-reflexo muito legal aqui nesse Glycine. E são dois relógios aí com uma proposta totalmente diferente de preço. O motor desse relógio é o calibre Sellita SW330, que é praticamente um clone do ETA 2893, que você conferiu aqui no review do Zilus Thrasher aqui no canal. O que a Glycine fez para ter o fuso de 24 horas nesse relógio foi simplesmente suprimir ali o ponteiro de horas e utilizar o ponteiro GMT como sendo o principal do relógio. Inclusive, é possível verificar ali o local onde o ponteiro de horas ficaria tradicionalmente fixado. E como eu disse, esse Sellita aqui, o SW330 e o ETA 2893, eles são praticamente idênticos. Ali a maior diferença é que eles possuem a quantidade de joias. O Sellita tem 25, enquanto a ETA tem apenas 21 joias. E tem uma história bem interessante que envolve esse modelo e também a quantidade de joias. Esse relógio, quando ele foi lançado, ele fez um sucesso muito grande nos Estados Unidos, mas havia uma lei que taxava os relógios que tivessem uma quantidade maior de 17 joias. Então, o calibre Felsa, que era utilizado nesse Glycine, possuía mais de 17 joias, então havia o risco aí do relógio acabar chegando nos Estados Unidos com uma taxação muito grande. Os americanos fizeram isso para proteger o seu mercado nacional. E o que a Glycine fez? Ela suprimiu uma quantidade de joias para que o relógio conseguisse chegar ao mercado americano com apenas 17 joias e aí não ser objeto dessa taxação excessiva em cima do relógio. E esses relógios são conhecidos por ter ali o nome Special embaixo do Glycine Airman. Todo relógio que tem essa inscrição são relógios com apenas 17 joias, feitas exclusivamente para o mercado americano, com o objetivo de pagar menos taxação, já que os relógios suíços faziam ali um enorme sucesso. Então os americanos quiseram proteger o seu mercado nacional, mas aí acabou não dando muito certo, porque a Glycine acabou se adequando, né, a essa legislação e fornecendo esses calibres aí com uma quantidade menor de joias. Esse carinha aqui é um High Beat de 28.800 oscilações por hora. Ele tem, como eu disse, 25 joias e 42 horas de reserva de marcha. Ele é um automático, uma bela decoração ali de rotor que vai fazer aí os amantes da aviação ainda mais apaixonados por esse relógio, e conta também com uma extremamente silenciosa corda manual, bem silencioso mesmo. E esse relógio, o legal é que ele também tem a complicação de REC, que é de parar ali o ponteiro de segundos para uma melhor sincronização de horário. E essa complicação de REC, na história do Glycine Airman, ela possui um capítulo à parte. Nos modelos mais antigos, o REC você precisava esperar o ponteiro de segundos dar uma volta completa para ele parar ali na posição das 12 horas, né? Quando você puxava ali a coroa totalmente, você precisava aguardar o ponteiro de segundos chegar na posição das 12 horas. Hoje em dia, se você puxa a coroa totalmente, o ponteiro de segundos simplesmente trava, porque é uma alavanca ali na roda de balanço. Mas o funcionamento desse REC era bem diferente. Quando você puxava a coroa totalmente, um pinozinho bem pequenininho de 0,6 milímetros saía ali na posição das 24 horas, e esse pino fazia a parada do ponteiro de segundos. É raríssimo você encontrar um Glycine Airman com essa complicação funcionando, porque é um mecanismo muito frágil e realmente é difícil de você encontrar um com essa complicação funcionando nos dias de hoje. Um pininho pequenininho, quando você puxava ele já saía, né? A pessoa precisava esperar, né, um ponto contra, né, ter que esperar esse ponteiro dar essa volta toda, mas aí quando você colocava, apertava a coroa novamente, esse pininho retraía e o ponteiro de segundos voltava a funcionar normalmente. Era assim que era feito a complicação de REC nesse modelo. O lume desse relógio é muito legal, ele tem 2 tons. O lume do ponteiro de horas, minutos e segundos é mais forte que o lume dos índices, né? E aí ajuda você na visualização, você consegue diferenciar o que é ponteiro e o que é índice, enfim, mais um detalhezinho para auxiliar aí os comandantes dentro das suas cabines de voo. Um lume muito legal, Super Luminova suíço, né, com uma duração muito boa. Esse relógio ele possui a complicação de data também
numa janela ali próxima à posição das 6 horas. O modelo original tinha a data em vermelho, aqui nós temos a data com a inscrição na cor preta. A posição das 24 horas e das 12 horas é pintado em vermelho para uma melhor diferenciação em torno dos outros numerais. E como eu falei para você no começo do vídeo, eu vou explicar para você o que significa o nome Glycine. Glycine é o nome de uma flor, Glycinia. Em 1914, quando a Glycine foi criada, ela foi criada com o objetivo de produzir relógios femininos, relógios extremamente confiáveis e sofisticados, mas femininos. E que nome melhor para você dar para uma marca de relógios femininos que o nome de uma flor? Ficou aí bem um pouco contrastante, né, com a proposta de um relógio totalmente voltado para o universo da aviação e até mesmo para um uso militar, mas fato é que o nome Glycine é o nome de uma flor. Agora você conhece a história de um dos modelos mais icônicos da história da relojoaria, que é o Glycine Airman. Esse relógio ele não é encontrado no Brasil facilmente, a Glycine não é distribuída aqui no Brasil, ela pertence ao grupo Invicta. A Invicta comprou a Glycine em 2016, inclusive aí havia até um certo temor sobre quais caminhos a Glycine tomaria depois dessa aquisição, mas fato é que a Invicta permitiu que a Glycine continuasse com os seus caminhos aí fiéis às suas origens, como a gente conferiu no modelo de hoje, mas esse relógio não é encontrado oficialmente. Mas a Tauro Relógios, do meu amigo Thales, importa modelos da Glycine para o mercado brasileiro. Inclusive, eu queria agradecer ao meu amigo Thales que me mandou esse relógio aqui para que a gente pudesse fazer o review do vídeo de hoje. O link para os modelos que a Tauro Relógio possui da Glycine está bem aqui no campo de comentários. Dá uma clicada lá, confere os valores também. A Tauro Relógios aí auxiliando a gente a realizar os nossos sonhos de ter um excelente relógio que é o Glycine Airman. E que nota a gente dá para um Glycine Airman? Diga aí, um relógio com tanta história, relógio nascido ali no início da década de 50, que está aí há quase 70 anos no mercado, sendo criado junto com Breitling Navitimer, Rolex GMT Master, enfim, qual a nota que a gente dá para um ícone desse daqui? Não tem outra nota que a gente não possa dar que não seja um 10, não é verdade? Relógio fantástico, cheio de história, bonito, bem acabado, um excelente movimento, realmente um relógio nota 10. Tá bacana mesmo, o primeiro 10 aí do GMT-3 vindo para o Glycine Airman. O que você achou? O que você achou dessa história? Curtiu? Coloca aqui no campo de comentários. Manda também o seu vídeo falando saudações e complicações para você aparecer aqui nas aberturas dos nossos vídeos. Faça parte da nossa história, se inscreva no canal caso você não seja um inscrito, tá? E não deixe também de conferir as nossas mídias sociais. Está rolando um sorteio bem legal do último relógio que a gente fez o review, um Flieger bem legal. Dá uma conferida lá no nosso Instagram. Espero muito que vocês tenham curtido esse vídeo, tá? Espero muito que vocês tenham curtido esse modelo aqui e eu achei sensacional. Relógio muito bacana, esse caseback aqui deixando esse Sellita SW330 à mostra com esse rotor aqui, com esse avião, muito legal mesmo. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, um grande abraço, que Deus possa te abençoar sempre, cada vez mais, e a gente se vê no nosso próximo vídeo. Um grande abraço, tchau, tchau!